Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Papo Tech. E hoje nós vamos falar sobre um tema que define aí o futuro de muitos jovens no estado do Maranhão, né? Que é o programa Trilhas Inova, da SECT. Eu sou Adrian Coelho, professor Adrian Coelho, estou aqui hoje apresentando e nós vamos mergulhar nos bastidores dessa iniciativa que capacitou centenas de jovens em programação, ciência de dados, design de UX, desenvolvimento de games. Então, gente, para entender como foi essa formação que foi super excelente, né? Centenas, posso dizer, milhares de jovens do Maranhão que participaram, né? Nós recebemos um integrante chave da equipe aqui e está conosco o Carlos Eduardo Ferreira, que ele é especialista técnico do eixo de startups, né? Integrante do programa de formação, né? E Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adrian. Estou muito agradecido de participar desse podcast. Meu nome é Carlos Eduardo, especialista técnico da SECT, no eixo de startup. Faço parte também da equipe do Trilhas, sendo especialista técnico nas áreas de front-end, back-end e jogos. Carlos, esse programa assim, ele é fenomenal, né? Muitos jovens eles entram sem nenhum conhecimento. Não, eu falo jovens porque são jovens de 14 até 90 anos, né? São jovens que entram no programa e a gente fica assim, na finalização do programa, a gente fica muito emocionado de ver gente de várias idades atuando, participando ativamente, né? Então, o Trilhas, ele é história, né? Ele é história viva aqui no estado, né? Então, para começar, conta pra gente, né? Conta para os nossos ouvintes que estão aí, o que é o Trilhas Inova e como a equipe conseguiu levar essa qualificação de alta complexidade para mais de 70 municípios maranhenses. Pois bem, o programa Trilhas é um projeto do governo do estado do Maranhão, que fica contado com a SECT, junto com o apoio da FAPEMA. Ele é um programa que ele ajuda na capacitação dos jovens e também adultos a entrar no mercado da área de tecnologia. O grande forte dele para poder ele atingir essa amplos municípios é porque ele é um programa totalmente online. Então ele pega tanto de áreas próximas daqui da grande cidade, quanto também da parte total do sul, dali do estado do Maranhão. E o grande forte dele é fazer em um curto espaço de tempo a capacitação do aluno, tanto daquele que tem o baixo conhecimento, quanto aqueles que já estão ainda engessando para poder chegarem aptos ao mercado de trabalho. Então, o Trilhas ele vai de norte a sul, leste a oeste do Maranhão, pega todo mundo do continente, pega todo mundo da Grande Ilha, né? Os jovens participam. Como é que vocês, como equipe, conseguiram estruturar? Primeiro, quanto tempo leva o Trilhas? Como é que vocês, como equipe, conseguiram estruturar em tão pouco tempo essa qualificação de alta performance? Pois bem, a gente conseguimos fazer uma duração de 4 para 5 meses, né? De fazer essa intensificação dos alunos. Por exemplo, do último edital, a gente conseguiu pegar um apoio de mais de 180 municípios do estado. Mais de 3.500 alunos foram capacitados para participar desse programa. E a equipe, a gente pegou essa gama de candidatos e fazemos uma intensificação, tanto da parte teórica como da parte prática, né? De fazer desafios, de fazer os monitoramentos, acompanhamentos, de mostrar tanto que eles comecem do básico até os avançados, com vários desafios, vários workshops e cursos para poder chegarem como eu digo, no mercado de trabalho. Pronto. Nesse desafio tão grande, né? Em curto espaço de tempo, vocês pegam da geração X, Y, Z, né? Os boomers, né? A galera de várias idades. Como é que nesse programa vocês conseguem garantir que esses alunos tenham engajamento, sendo que eles são de várias idades diferentes, né? De que forma vocês pensaram para que pudesse ter esse melhor engajamento durante todo o processo? Eu acredito que o fator interessante do Trilhas é porque a gente trata os alunos, tantos aqueles que, tipo, sei que é totalmente online, e aí pega, por exemplo, cidades próximas, como também as mais distantes, mas a gente tem um pouco, a equipe tem um amor, um carinho com esse programa, a gente trata cada um dos participantes como aqueles alunos apaixonados, que nem os professores que amam os alunos, tá próximo, a gente conversa com eles que
por exemplo, na primeira edição a gente teve algumas ferramentas como o Discord para poder ter o tipo de conversa com os alunos, a gente também tem o WhatsApp. Então, a gente dá um exemplo, né? Tem vários eixos, tem o front, o back, jogos, dados e UX. Então, através disso, a gente tem analistas responsáveis por cada um desses eixos, como também temos especialistas técnicos. E através disso a gente conversa, tira dúvida, fazemos às vezes tipo algum curso bem rápido assim para poder tirar dúvidas em alguns desafios, algumas dúvidas. Através disso também a gente cria monitores, que são alunos que estão com alto engajamento no Trilhas e para poder auxiliar, para poder a gama de apresentação ser bem maior e a gente pegar o maior número de pessoas. E aí tem aquele ponto importante que tu falou, né? Que é o ponto do online, porque é uma parte muito difícil, porque são muitos alunos, aí fala aquela questão, será que aquela pessoa que mora lá em Zedoca, será que a gente consegue ter a mesma atenção? Pô, ele está muito distante aqui da cidade, mas aí a gente pega e faz os cursos, fazemos também, por exemplo, o Hackathon. O Hackathon é um evento final que a gente tem, que após o aluno tem a capacitação inicial, aí tem os 4 desafios, até chegar ao Hackathon, e a gente também tem um Hackathon online. Então, por exemplo, Legal. nessa última edição, a gente deu uma atenção muito forte no Hackathon Online, que era aquelas pessoas que não conseguiram estar presente aqui, participando do Hackathon, e fazer ter aquela imersão de que estão presente aqui. Então, nessa edição, a gente pegamos 3 da equipe para fazer parte desse Hackathon Online, a gente botou para eles participarem das músicas, que tava tocando músicas no fundo, que Ah, eles legal. participassem da playlist, que a gente entrasse numa reunião e cada um apresentasse, tipo, meu nome é fulano de tal, eu sou do Trilhas tal, eu estou participando de projeto, para poder ter aquele ambiente que eles estão participando do hackathon. Então, eu acredito que esse é um fator muito interessante de trazer as pessoas que estão online se sentirem presentes. Muito legal, pessoal. Eu sou professor, estou vendo que Eduardo tem uma pegada de professor assim, né? Fala bastante, explica bem detalhado o negócio. Agora sim, para quem está nos assistindo, né? Eduardo, explica para a gente, porque nem todo mundo entende tudo de tecnologia. E aí o Trilhas ele vem para trazer esse diferencial. Agora, para a galera que não conhece muito de inovação, o que que é front-end? O que que é back-end? UX design? Parece que a gente está falando uma nova linguagem, né? E as pessoas que estão aí nos assistindo às vezes não entendem essa linguagem. Explica para a gente o que que é cada coisa dessa. Tem, assim, o front-end, ele é basicamente o programador que ele está em contato com o usuário. O usuário basicamente somos nós, que acessa através do celular, atravessa pelo computador. Então, o front-end ele é responsável por fazer aquilo que a gente vê, fazer a criação de telas, das telas que vêm através do design, mas fazer a interação do usuário de dar aquele clique para poder jogar para uma outra página, ou de escrever uma mensagem no Instagram ou no Facebook, ou de ter aquela interação no toque através do celular, pode ser também através das redes sociais, aplicativos, também pode ser através dos jogos. O back-end, ele é aquele lado que as pessoas eles não veem muito o back-end, pois ele é aquele cara que trabalha atrás dos panos. E assim como o front, ele é o apresentador, aquele que mostra tudo para o usuário final, que somos nós, o back-end ele faz aquele trabalho de pegar as informações que o usuário passa para o front-end, recebe e joga para o banco de dados para poder armazenar. Então ele faz aquele trabalho de, vamos dar um exemplo, você quer ver uma imagem, aquela imagem ela está toda bonitinha lá na tela, o front-end espelha aquela imagem, mas o back-end pega os dados que vêm lá do banco de dados, guarda e transmite através de protocolos que tem o nome que são protocolos de HTTPS, e através disso eles fazem após o clique aparecer a imagem. A gente fala também do UX, né? O UX é tipo do design UX, é um design para o usuário. Então, por exemplo, aqueles sites, aplicativos que são muito bonitos, que tem aquele jogo
de movimentações, dinâmica, parece uma imagem, tudo isso, o design ele fica responsável nisso. Sem o design, o front não ia andar direito e aí o back também não. Então, cada um tem sua importância. Então, o front ele faz a prototipagem. Prototipagem é aquela criação inicial. Vou dar um exemplo, você cria um aplicativo, ele vai ter tipo uma tela onde que vai aparecer os banners, onde vai aparecer as notícias. Então ele faz, através de ferramentas que existem como o Figma, ele faz as criações tudinho, as cores, quais são as cores que são mais atrativas, aquelas que chamam mais atenção, Legal. os formatos dos botões ou dos campos. Aí temos também o de jogos, né? Que o de jogos é aquele que a gente conhece bastante, que fala de questão de gerações, no tempo que a gente já jogou, no tempo jogou Nintendo, hoje em dia a gente joga no PlayStation, como também jogos de celulares que temos hoje em dia, tipo Free Fire, Call of Duty, e por aí vai. Então, os jogos, a galera que faz de jogos, ele faz a criação através de ferramentas como usando linguagem C, ele faz criação de vetores, de como é que o boneco vai dar um pulo, tipo, se o boneco tocar em determinada coisa, o que que ele faz? Então, ele é um grande engenheiro através da criação de jogos para saber o que cada tipo de movimento que vai ser no jogo, para onde que vai ser o jogo, qual é a proposta do jogo, e também temos o último, que é o de dados, que hoje é algo que está totalmente crescente com a crescência da inteligência artificial. Então, o de dados, ele mexe com linguagem tipo Python, mexe com machine learning, mexe com questões de grandes data center, então, ele é um fator também muito importante, assim como também o do back-end, aquela parte que a gente também às vezes não enxerga mais. Por exemplo, o engenheiro de dados, ele é tão importante como os outros que eu apresentei. Basicamente é isso. Sei que tem os nomes que assusta, é algo totalmente diferente, mas basicamente são esses, cada um papel de cada um desses eixos que a gente temos no Pô, Trilhas. Eduardo, muito bacana, cara. Muito bacana porque as pessoas que estão ali, às vezes, elas realmente não conhecem essa vivência da tecnologia. E voltando ao Trilhas, como é que vocês fazem a medição do programa? Quantos alunos formados, quantas pessoas formadas, qual o impacto disso no mercado, né? O que que vocês esperam do futuro com isso? Basicamente, ó, o último Trilhas, que foi o Trilhas 2B, a gente teve 500 inscritos. A gente fez a divisão de 125 para front, 125 para back. Foi 50 para jogos, 100 de UX e também para dados. Então, através disso, a gente fez todo aquele trabalho para atender o mercado de trabalho. A tecnologia é algo que está totalmente crescente. A gente fala muitas notícias onde a tecnologia, principalmente a partir do tempo da pandemia, teve aquela crescente na área da tecnologia. A gente vê crescente com inteligência artificial, grandes big techs, grandes empresas necessitando de desenvolvedores. Então, o nosso ponto de a gente fazer o programa Trilhas com uma parte, uma intensividade curta, mas também de qualidade, é fazer com que essas pessoas, por exemplo, gente que tinham conhecimentos bem básicos, e a gente tomou um susto quando chega num hackathon e a pessoa tá, tipo assim, bem desenvolvida, apresentando bem o seu projeto, porque também o parte importante do Trilhas não é só a capacitação técnica da pessoa, mas também de ele saber de saber se apresentar, de empreender, de ele ser aquela pessoa de pegar os seus negócios. Eu brinco muito que o meu professor, no tempo que eu fazia faculdade, ele falava assim, cara, não adianta você saber tudo de programação, tudo, mas você também tem que saber, ele fala, vender o seu peixe. Isso mesmo, Eduardo. Eu acho que um assunto muito interessante é como o Trilhas trabalha a questão das habilidades socioemocionais das pessoas que participam, né? Porque as habilidades técnicas, as famosas hard skills, né, elas já são trabalhadas.
Agora, como é que vocês conseguem trabalhar as habilidades socioemocionais diante aí de centenas de jovens e adultos que participam do programa? Primeiro que vocês já capacitaram mais de 3.000, né, pessoas, né? Então, como é que vocês têm essa preocupação com as habilidades socioemocionais? A questão é que a gente temos também tanto a capacitação do trilhas, né? Que aí tem cada um das trilhas, mas também temos um outro, outra trilha que se chama a trilha de carreiras, que ela é uma trilha que ela é voltada para esse ponto, tanto da parte emocional como na parte de empreender. Então, através do trilha de carreiras, a gente pega os alunos. Fazemos workshops, mini cursos, para que eles também cresçam nele a capacidade de poder se expressar, de poder falar, tanto num ponto, por exemplo, que a questão que você falou, né? A gente fala de front, back, jogos é algo que pode ser algo bem abstrato para uma pessoa que não é dessa área, mas como ela saber traduzir para a galera que não entende. Então, essa é uma parte muito importante. Então, por exemplo, a gente pega alguns pessoais da equipe, se responsabiliza para poder fazer parte da mentoria, ser um mentor lá faz um workshop, ou a gente convida outras pessoas que já estão no mercado, que têm boas qualificações, e eles apresentam, a gente colocava dias-chave, às vezes, tipo, sábado de manhã, às vezes à noite. Então, por exemplo, até do básico de como se expressar, como também criar, construir seu currículo no LinkedIn, de como é que você deve fazer um pitch através Legal. no hackathon, porque no hackathon a gente tem a parte do pitch, de ter aquele curto espaço de tempo de você vender o seu negócio. Então, a gente capacitou do início até o hackathon, que a gente fala que é a grande cerimônia, que é a entrega de certificado, que é o processo que a gente tem de 2 dias para poder criar inovações. A equipe teve todo o cuidado, dia após dia, a gente podia até repetir às vezes o conteúdo. Um aluno tinha muita dúvida, alguns alunos ainda estão em dúvida, beleza, a gente olha bem aqui, vamos criar um workshop, um mini curso para poder ajudar a tirar essa dúvida dessas pessoas, para porque ela chega no mercado, não só tá qualificado no hard skill, mas também ela saber entender emocionalmente como se comportar no mercado de trabalho. Muito legal. Vocês viram que em pouco tempo a equipe da SECT, né, consegue fazer um trabalho extremamente robusto, trabalhando todos os pontos que são necessários para que os jovens adultos, né, que participam do programa, eles possam totalmente se inserir dentro do mercado de trabalho. A gente sabe que o ecossistema do Maranhão, né, focado em inovação, ele está se expandindo e crescendo muito, principalmente o nosso estado ele puxa, né, focado no empreendedorismo, né? Nós temos crescido muito no empreendedorismo. Eu acho que o Trilhas ele é um ponto de sucesso dentro do ecossistema para que ele possa desenvolver cada vez mais as habilidades empreendedoras dos jovens. Como é que você vê isso? Né? Como é que vocês estão percebendo esse resultado dos participantes do Trilhas, né? Focado no empreendedorismo e no mercado de trabalho? É tipo assim, o Trilhas ele não acaba a partir da entrega do certificado. Ele ali é só uma parte inicial para a jornada do profissional na área de tecnologia. Então, como a gente, por exemplo, no primeiro Trilhas, onde a gente teve mais de 70% dos participantes não tinham trabalho na área de tecnologia, mas após se formarem mais de 69% desses alunos conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho. Então a gente teve um trabalho muito grande, tipo, um resultado tão grande e satisfatório, vendo que o programa ele teve um resultado assim excepcional. Como hoje em dia a gente já temos o Piscin, que é o Sim. que vocês vão saber mais sobre o Piscin, que aí vai ter a segunda parte do podcast que vai ser o Edgar que ele vai explicar sobre o Piscin, mas o Piscin ele também funciona como uma ponte para aquele que fez a parte do Trilhas, teve uma ideia, criou uma startup e ter uma oportunidade, pô, eu quero que minha startup cresça, eu tenho uma ideia muito boa que pode revolucionar o mercado. O PC entra como uma incubadora para poder ajudar nessa etapa. Então, essa parte dessa ponte que eu falo que o Trilhas, ele é como se fosse uma ponte.
ele é uma ponte do aluno de formação até ele chegar no mercado de trabalho. Assim como a gente trabalha dia após dia de a gente conseguir parcerias, fazer networks para que os alunos que eles fazem o trilha chegam como vitrine para o mercado de trabalho e tem um nome muito forte no mercado de trabalho. Então, por exemplo, acredito que hoje os alunos que já se formaram, eles tiveram tipo um boom tanto de hard skill, de soft skill, mas também um boom no currículo dele, pois ele fez uma parte de um programa que ajudou ele a crescer de baixo a alto e aí, quando uma empresa ou quando ele criar uma startup vê, tipo, fez o Trilhas, então vê que ele está tendo uma alta capacidade e ele tem capacidade de se adequar no mercado de trabalho. Muito legal. Então, o Trilhas ele entrega para o mercado de trabalho o aluno, né, já formado, certo? Como é que o mercado de trabalho ele tem visto isso? As empresas estão procurando a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, para fazer parcerias. As startups estão procurando, né, a SECT para poder desenvolver, né, acordos de cooperação ou outras atividades que possam captar os alunos do Trilhas para elas, né, e assim possam desenvolver melhores produtos, né, capacitar melhor o mercado? Elas têm procurado? Quando a gente faz, por exemplo, o hackathon ele tem algumas parcerias, né? Então às vezes tem grandes empresas, Equatorial, às vezes vem, tipo, algumas universidades, como NDB, Selma. Então, o ponto focal no hackathon é algumas dessas pessoas vão lá para poder participar, ver de perto como é que tá como é que foi a capacitação dos alunos até esse ponto. Então, já tive muitos relatos de alunos que terminaram aqui, começaram a trabalhar na Ambev, como na área de desenvolvimento, trabalhando na área da Vale, ou conseguindo também em outras empresas, como também na Alema, Legal. e vai seguindo, pois também tem em outras empresas por fora, por exemplo, tinha uma aluna que ela estava ainda no processo ainda do Trilhas e já tinha conseguido uma vaga de emprego por fora daqui do estado do Maranhão. Então, eu acredito sim que através do programa Trilhas, as empresas elas ficam de olho vendo através de lá, porque ali é um ponto de vitrine para o mercado de trabalho, pois é realmente muito difícil de encontrar profissionais qualificados no mercado de trabalho. Tem aquele problema que fala, a pessoa que ela que ela é um profissional, ela tem às vezes dificuldade de encontrar a empresa, assim como a empresa tem dificuldade de encontrar o profissional. Então, o Trilhas ele junta esses dois problemas para ter uma solução. Então, através desse programa, muitas empresas ver com bons olhos os profissionais, ver como é que foi a capacitação, ver que, por exemplo, até aquelas que já contrataram alguns, já tem alguns funcionários que fizeram parte do Trilhas, já ficam de olhos em próximos editais e ver, ó, se eu quero ter um profissional, já vou dar uma olhada aqui como é que está o Trilhas, como é que estão os alunos e como é que estão a capacitação de cada um deles. Muito legal. Você, empresário que está vendo aí, acompanhando o nosso Papo Tech, né? Você pode procurar a Secretaria de Ciência e Tecnologia também para se inserir no programa Trilhas e poder receber jovens, né, adultos qualificados para o mercado de trabalho. Se é o governo do estado do Maranhão fazendo diferença, né, atuando de forma intensiva no empreendedorismo no estado, tá? E agora, para a gente finalizar, né, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo que já participou do Trilhas e que pretende participar do Trilhas, né? Você jovem, adulto, que mensagem como equipe, né, participante do programa e organizadora, que mensagem você deixa para toda a população? Eu deixo a mensagem para aqueles que já fizeram o programa Trilhas, que continuem ainda se qualificando, se capacitando para o mercado de trabalho, vendo a questão das suas ideias, não deixar aquela chama apagar, continuar ainda vendo, fazendo negócios, fazendo freelancers, se empenhando e continuando estudando, porque o grande ponto na área da tecnologia é que você não pode parar de estudar. Porque o grande erro é você pensar que, tipo, ah, pronto, eu aprendi tudo aqui, eu já estou qualificado, já sei de tudo. Não, porque o mercado de tecnologia ele cresce dia após dia. Se você perder, por exemplo, uma semana, um mês
se você não estiver atualizado, você já vai estar fora, já vai estar tipo, um pouco atrasado, e você vai ter que correr atrás. Então, o grande foco é aqueles que já se formaram, aqueles que já terminaram o trilhas, que continuam estudando, que continuam se capacitando, vendo como é que cada um tem as suas linguagens de programação, a sua trilha que escolheu, ver o que o mercado está pedindo, vai se atualizando para poder continuar crescendo na carreira. A carreira cresce, você pode conseguir seu primeiro emprego, vai conseguir o segundo, terceiro, e crescendo e chegar num ponto e ver como que o programa Trilhas ajudou a você na parte inicial até onde você chegar. Para aqueles que ainda não fizeram, eu peço que fique atento às páginas da SECT, tanto no Instagram, quanto também tem o site da SECT, como também nas redes sociais do governo do estado do Maranhão, pois a partir de lá a gente faz as nossas divulgações, se surgir no próximo Trilhas, quem sabe. Então, através de lá, é um programa totalmente gratuito. É um programa totalmente gratuito, totalmente online. Sei que às vezes vai falar assim, nossa, eu moro muito longe, eu não tenho um computador. É um programa que ele até dá uma bonificação, ajuda a incentivar o aluno financeiramente. Já vi muitos relatos de alunos que não tinham nenhum computador e, através do recurso, compraram um próprio computador para Muito legal. poder dar continuidade ao programa. E é algo assim extraordinário. Eu falo num ponto, pois no meu tempo não tinham trilhas. Então, hoje em dia eu vendo trilhas, eu falo assim, pô, uma oportunidade dessa aqui gigantesca que a pessoa que tem aquele sonho de mudar de carreira, ou tem aquele sonho de mudar tipo, a condição da família, ou de ter um sonho de ser um grande desenvolvedor, criar um jogo, ser dono de uma startup, a oportunidade é através do Trilha. E a equipe sempre vamos ter qualificação, uma equipe nota 10, nota 1000, que eu posso dizer. A gente trabalha muito, tipo, para a gente trabalhar X, a gente paga X ao cubo ou até mais. Muito legal. Trabalhar dia e noite, às vezes, tipo, tá respondendo os alunos, tá engajando. Até na parte inicial, quando a gente faz a abertura, a gente dá aquele engajamento na rede social também. Então, fique atento às páginas da SECT, pois o programa Trilhas é um programa fabuloso, é um dos melhores, pode dizer, um dos melhores programas de tecnologia do estado do Maranhão. Eduardo, quero agradecer. Muito obrigado por esse Papo Tech, tá bom? Nós estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, os nossos parceiros, a Marandu e a UEMA, um agradecimento especial, Governo do Estado do Maranhão. Estamos aqui encerrando o segundo Papo Tech. Muito obrigado, parabéns. Obrigado.